Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à minha aula. Eu sou a professora Ariane Alcântara. Estou aqui para dividir esse semestre com vocês. Estou muito ansiosa. E para a gente poder começar o ano, né, eu vou introduzir vocês, né, fazer essa pequena introdução sobre a disciplina de Sociologia, para que vocês possam entender mais um pouco sobre o que nós vamos estudar durante esse período, né, letivo. Eu espero que vocês aprendam o máximo de conteúdo e passem a gostar dessa disciplina que é tão importante e para a gente entender, né, a nossa relação social. Então é isso, a sociologia ela é o estudo das relações sociais, tá? E dos padrões de comportamento humano. Então, com isso, a gente, enquanto sociólogo, né, os sociólogos, eles analisam como os indivíduos interagem em sociedade, individualmente, como as relações elas afetam uns aos outros, e isso é muito importante, porque a sociologia passou a se tornar uma ciência em meados do século XIX, tá? Então, o desenvolvimento histórico da sociologia, na Idade Média, ela se deu pela inquietação, né, dos primeiros filósofos medievais, que foi Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, onde eles exploraram essas questões de relacionamento comportamental, como eram realizadas as interações entre os indivíduos em sociedade, naquela sociedade arcaica, aquela sociedade mais primitiva. Então, evoluindo para o século XVIII, que já foi o século dos pensadores iluministas, era o século da reflexão, da razão. Montesquieu e Rousseau, eles começaram a analisar a sociedade e a partir daí começou a pensar ideias para melhorar essa relação. Então, foi um período, foi o século da razão, né? Um período em que as pessoas começaram a questionar a fé, começaram a questionar a religião, e assim, onde teve muitos conflitos, e com isso foi um período de grande avanço para chegarmos ao tempo atual, né? Enfim, e no século XIX, os principais fundadores da sociologia que realmente firmaram como uma disciplina científica, que foi Comte, que era um positivista, e Durkheim, Marx e Weber, que são os clássicos da sociologia, tá? São os três principais autores, onde a gente vai passar esse ano letivo falando bastante sobre eles. A gente vai conversar sobre Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, com suas teorias, com suas ideias, com sua pesquisa empírica, tá? A pesquisa empírica é aquela pesquisa onde eles começaram a fazer testes e análises observando a sociedade, como se dava essa interação, como se dava essa relação a partir dos conflitos da Revolução Industrial, né, onde Karl Marx observou o sistema capitalista, onde ele faz duras críticas, inclusive, ao capitalismo. Emile Durkheim com a questão da solidariedade, né, da sociedade, da harmonia, e o Max Weber com sua contribuição também com relação ao a questão de e Max Weber com a sua contribuição, né, e principalmente o livro que é muito famoso, onde a gente vai tentar trazer alguns trechos aqui para vocês, A Ética Protestante e O Espírito do Capitalismo, ou seja, são autores fundamentais para a sociologia, são autores muito estudados e que principalmente caem muito nos vestibulares. Então é importante que vocês compreendam, que vocês analisem e comecem a se interessar por esses três porquinhos, como eles são gentilmente chamados, né, por todos nós, os clássicos da sociologia, os teóricos da sociologia, o tripé da sociologia e assim por diante. O estudo sociológico
ele possibilita um senso crítico, né? O indivíduo que começa a entender melhor o contexto em que ele vive dentro do sistema em que nós vivemos, ele começa a ter uma compreensão mais crítica, ele começa a analisar, ele começa a questionar, a se questionar por que tal pessoa pode ter aquilo, por que tal pessoa é abundante, por que tal pessoa tem acesso a tal recurso e eu não. Porque eu preciso viver na miséria, porque eu preciso viver em condições subhumanas, porque eu preciso passar por certas situações, porque outras pessoas têm mais facilidade, enfim. Então, permite que nós possamos formar opiniões bem fundamentadas, porque a gente vai fazer essas análises através com respaldo científico, né? A partir das teorias em que nós aprendemos, em que nós vamos estudar e que nós vamos compreender melhor, é que a gente passa a questionar com mais força, com mais impacto, né? A gente começa a cobrar, principalmente os nossos políticos, políticas públicas. Isso é importante, é papel também do sociólogo participar dessas questões, participar dessas políticas públicas, né, a partir do seu conhecimento. Então, o estudo sociológico ele também possibilita uma habilidade analítica, tá? Os sociólogos eles são treinados para analisar dados, reconhecer padrões e interpretar esses resultados. Então, a nossa ciência ela é feita a partir disso, levantamento de dados, pesquisa, observação. A gente observa muito e a gente questiona muito. Então, são muitos porquês que a gente precisa responder. Então, essa habilidade, elas são úteis em muitas áreas. Então, o sociólogo, ele pode não somente ser professor, como ele pode ser um consultor, como ele pode ser um político, como ele pode ser atribuir o seu conhecimento dentro de uma organização, privada ou não, pública, né? Enfim, pode ser professor, enfim, um leque de possibilidades, né? Que esse mercado que é carente e que precisa de um sociólogo. E por que a sociologia é tão temida? Porque ela nos apresenta essa conscientização social, né? O conhecimento sociológico, ele possibilita que o indivíduo ele tenha mais consciência e ele passe a ser mais compreensivo com relação às diferenças culturais, ele passa a entender essas questões culturais, passa a entender questões enfrentadas pelas pessoas que vivem em comunidades diferentes. Um sociólogo, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, ela consegue conviver melhor em sociedade porque ela vai aprender a respeitar as diferentes comunidades, as diferentes classes, as diferentes culturas, as diferentes etnias, as diferentes línguas, os diferentes tipos de pessoas que existem no mundo, né? Então é isso, é uma conscientização social, uma habilidade analítica e um senso crítico que a gente passa a desenvolver a partir do momento que a gente começa a conhecer a sociologia. Continuando aqui, aí a gente passa a entender sociedade e cultura. Cultura. Cultura refere-se a crenças, tradições, costumes, comportamentos, tudo isso que a gente vai aprender ao longo do semestre, tá? E são formados por grupos, sociedade, exemplo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, enfim, a gente vai aprender durante o semestre. Sociedade, né? É um grupo de pessoas vivendo em uma área geográfica comum, ou seja, aqui na sala de aula é uma sociedade, na sua casa, no seu bairro, onde você frequenta, os tipos de sociedade que você participa. E a globalização? Com o aumento da globalização, as sociedades e culturas elas acabam interconectadas. Então, assim, é muito rápido a gente saber o que aconteceu. Por exemplo,
algo que acontece no Japão e a gente fica sabendo rapidamente, e o Japão é do outro lado do mundo, ou mesmo as influências que a gente recebe de cultura, né? Da cultura japonesa, da cultura chinesa, aqui no Brasil, né? A gente tem muita influência, tem pessoas que têm muita afinidade, né? Então, tudo isso é em detrimento da globalização, que também faz parte desse estudo sociológico. Por isso que eu volto a afirmar, a sociologia ela é uma disciplina que abre a nossa mente para a diversidade que existe no mundo, tá? Então, os principais conceitos em sociologia que a gente vai debater aqui em sala de aula, inclusive eu gostaria que vocês trouxessem exemplos, tá? Mas, a priori, eu vou apresentar 4 aqui, que são as instituições sociais, que são estruturas que desempenham funções importantes na sociedade, como a nossa família, a escola, o governo, a religião, a economia, entre outras comunidades que afetam a nossa relação, que desempenham um papel importante no nosso conhecimento. O preconceito. O preconceito é aquela situação em que vem julgamentos negativos, desfavoráveis, né? As pessoas têm um preconceito sobre determinado tipo de comunidade, sobre determinado tipo de pessoa, determinado tipo de vestimenta, determinado tipo de religião. Então, por quê? A gente precisa responder essas perguntas. Por que, por exemplo, comunidade A não se relaciona com comunidade B? Aí entra o sociólogo para tentar interpretar tudo isso. A estratificação social, que é a divisão de pessoas em camadas, né, que desencadeia na desigualdade social, que é o que a gente vê até hoje, desde o princípio, desde o descobrimento do nosso Brasil. Então, a desigualdade na distribuição de renda, dos recursos materiais, poder, privilégios, bens financeiros e etc. Tudo isso a gente vai debater ao longo do semestre. E para finalizar, né, o nosso breve encontro de hoje, as considerações finais, né? Falar que sociologia é uma ciência em constante evolução, porque a nossa matéria-prima, como assim posso dizer, é o ser humano. O ser humano é um ser vivo que está em constante evolução e oferece informações valiosas, né? E esse contato com a sociologia, ele sempre deve continuar. Infelizmente, entra governo e sai governo, a sociologia às vezes entra no currículo, depois sai do currículo, mas é importante que vocês tenham em mente que a sociologia ela é uma disciplina fundamental para que a gente possa entender como a gente se encaixa dentro de um sistema que é um sistema que, em grande parte, favorece certo tipo de população e que a gente precisa estar munido de informações para que a gente possa cobrar dos nossos políticos, né? Para que a gente possa entender como a gente pode melhorar a nossa comunidade, como a gente pode melhorar o nosso convívio. Então é isso, gente. E para fechar, eu gostaria de deixar aqui uma atividade de casa, tá?